Olá, galera, tudo bom? Hoje nós vamos iniciar mais um podcast aqui do VAD English. Nós temos a presença hoje do João e também da sua namorada. Hoje vai ser um papo bem bacana, vai ser um papo 50-50, 50% em português, 50% em inglês. A gente vai dar dicas de inglês, como aprender inglês, as maneiras corretas de fazer imersão. Acompanha a gente no YouTube. O YouTube é Teacher Vanderlei Araújo, também no Instagram Teacher Vanderlei Araújo. E a gente está postando agora também no Spotify. Se você quiser acompanhar, é VAD English no Spotify, tá bom? Boa tarde a todos que estão aqui com a gente, o João, que aceitou o convite, e a Bia também, que aceitou o convite. É um prazer tê-los aqui. Eu gostaria que vocês se apresentassem, você se apresenta um pouco e você também se apresenta um pouco. Pode começar por você, primeiras damas. Meu nome é Bianca, mas pode me chamar de Bia, porque Bianca é muito sério. Uhum. Eu sou pedagoga bilíngue, então acho que eu posso contribuir um pouquinho. Que legal. Sobre. Falei um pouquinho. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sou o João, não sou professor, não trabalho na área, mas eu falo, sou fluente. E vamos bater esse papo, vamos conversar aí. Que legal. Influenciar pessoas aí também a aprender inglês. Que bacana. Bia, como que você aprendeu inglês? Qual foi a maneira que você adquiriu esse idioma tão legal? Eu acho que eu comecei como praticamente todo mundo começa, né? Lá na escola, tendo aquelas aulas mais básicas. E aí eu peguei muito gosto pela coisa desde mais nova e fui procurar, literalmente. Eu pesquisei vídeo no YouTube, filme, livro, música, tudo que eu conseguia imaginar de fazer. E aí, quando eu cresci um pouquinho mais, que eu já tinha um pouquinho mais de responsabilidade, minha mãe me colocou num curso de inglês só pra fazer aquele nivelamento básico. Sim. E a partir disso eu continuei estudando sozinha depois também, porque não gostava muito do ritmo do curso. E aí, tô sozinha até hoje. Que legal. Eu posso perguntar pra você em inglês, João? Ou tem problema? Pode, Não? pode. Vou perguntar pra ele, galera, como ele aprendeu inglês. Ela falou a maneira que ela aprendeu, eu vou perguntar pra ele como ele aprendeu. How did you learn English? So I learned by myself as well, as her did. So I started learning English when I was young, like in this middle school, with teachers, like normal classes. And when I started getting older, I started to listen a lot of music. I wanted to learn more, so I started to listen a lot of music in English and reading the subtitles. So learning what each word of the songs meaning. So that's how I started to study by myself, and I started to introduce English in my day life. Legal. So I was listening to music, then I started to watch some series, some films in only English, and the subtitle was in English too. So even I started to rewatching some of the movies that I already had started watching, and watched these movies again and again and again, like several times, and all in English, the language, the subtitles, so I can rewatch several times and pay attention on the words, the way of the spell of the words. So that's how I started to learn. And then when I was like 16 years old, my dad made me and my brother had some private class in English. This helped too. But I did only like 6 months. Then I started to like rewatching the movies again, and never had the English out of my life. Like my cell phone is all in English. Legal. A lot of musics that I listen is in English. All the movies and series that we watch together is only in English. The subtitle as well, and that's how we keep like learning every day.
Que legal. Galera, eu vou resumir aqui o que ele disse. Ele aprendeu sozinho, aprendeu com filme, mudou o celular para inglês. Na parte do ensino médio também, com aquelas lições que a gente tem normalmente, ele também ajudou ele no desenvolvimento do inglês, colocou legendas em inglês nos filmes, série, música, e foi se desenvolvendo ao decorrer do tempo com o idioma. Vocês conversam em inglês bastante, mais ou menos? Não. Não. Isso seria bem bacana, tipo, passar pelo menos um dia conversando um pouquinho. Teve uma época que a gente começou a tentar fazer isso mais por telefone, assim, por mensagem. Sim. Mas, assim, acabou que foi se perdendo. Ela fala bastante com as amigas dela em inglês. Sim, é porque eu acho que, pra mim, pelo menos, o meu dia é 90% em inglês. Eu também. Tanto com as minhas amigas, tanto no meu trabalho, porque, como eu falei, é a minha profissão. Então, eu passo o meu tempo todo pensando em inglês. Sabe quando que você só quer um break? Daquele... Só pausa não chega por onde um chega. break. Eu só preciso falar minha própria língua por um momento da minha vida. Então, acaba que a gente não pratica dessa forma. Mas acaba acontecendo isso que aconteceu agora. A gente tá falando em português, às vezes solta umas palavras em inglês. Tipo assim, às vezes esquece a palavra em português e fala em inglês. Mais ela, né? Acontece bastante. Aí Isso é normal, é muito normal. Eu penso o tempo todo em inglês, né? Então... Sim, porque você tá imersa no idioma. Por exemplo, eu não trabalho 100% com inglês. Eu trabalho... A gente acompanha, a gente trabalha num escritório de contabilidade. Então, das 8 da manhã até as 6 da tarde... conversando em português e tal, mas eu passo a maioria do meu tempo ouvindo música com fone de ouvido. Quando você chega na minha mesa, eu só tô com fone de ouvido e sempre ouvindo música ou escutando alguma coisa em inglês, eu não paro. E quando eu chego em casa, eu ainda tenho que preparar as aulas, então minha vida é praticamente 100% em inglês. Mas eu gosto bastante, é algo que me fascina, me atrai. O idioma me conquistou, na verdade. Sim, é uma coisa muito gostosa, né? A gente Sim. consegue... se explorar em outra língua, e é muito divertido, porque tem, pelo menos pra mim, né, eu sou muito curiosa, então eu vejo alguns termos em inglês que eu não reconheço, eu já vou tentar buscar por que aquele termo existe, como que eu aplico em alguma frase, onde que eu vou usar aquilo pra tentar todo momento estar expandindo o vocabulário e aprendendo um pouco mais, porque querendo ou não, se o português a gente é tão infinito que a gente não vai saber difícil. tudo de uma vez e a Verdade. vida inteira, né? Em português a gente não aprende tudo. O inglês também. Então, sei, pra mim é um grande ponto de curiosidade, um grande hiperfoco. Sim. Mas, ao mesmo tempo, I just need a break. Sabe? Às vezes não dá. Calma, né? Pessoal, vou perguntar pra ela se ela já passou alguma dificuldade, sempre foi fácil, ou se ela sempre quis aprender esse idioma. Tipo assim, ela falou um pouquinho, né? Que ela aprendeu bem desde novinha, mas sempre quis dar aula ou sempre quis ter contato com esse idioma. Vou perguntar em inglês. Have you always wanted to learn English? Yes, I was, like I said, I'm a very curious person. And I'm always looking to learn, literally. I'm always looking to learn. So English, for me, was this marvelous thing that I could explore, and that it was a whole other universe, you know? It's a whole new universe that I can explore. It's a whole new culture. It's everything, you know? And I've always tried to learn other languages, but it's kind of hard. And English is an easy language, you know, because it's easy to organize the words. It's easy to make sentences. It's easy to remember things, because we have a lot of market for English learning people. You know, it's really big. And when we speak of other words, other languages, we don't have a lot of material to explore than we have with English. And since I was a little girl, it always attracted me. So I was always looking to learn. And when we talk about difficulties, like a lot, because when you're learning by yourself, you don't have someone to show you the way. You don't have someone to help you with your mistakes, and you don't have someone to correct you, you know? And for me, until this day, I kind of have a hard time with grammar and TH words, like, thoroughly. It's something that I'm always like thinking, how can I write this mess of a word with so much H's on a single word?
you know? And for me, grammar, it's always something that I'm trying to learn more because I know how to communicate. I know how to think in English. I know how to understand when I'm watching a movie, when I'm talking to someone. But writing, since it's not something that I practice a lot in my daily life, I have a hard time when I sit down to study and to learn more about it, because some words are just like, why do you have a mute letter in a single word? Why do you have this H here? It doesn't even make sense, you know? And I think that's the hard part for me, grammar, because I don't practice a lot and I need to practice more. Ah, gramática. Que legal. Ela aprendeu boa parte sozinha, como ela disse bem antes de eu fazer essa pergunta, ela aprendeu boa parte sozinha e ela sempre foi curiosa. Ela disse que sempre foi uma pessoa curiosa para a parte do idioma. Teve algum outro que você falou assim, eu tenho vontade de aprender, sei lá, qual idioma? Francês. Francês. Nossa, eu tentei muito. Ano passado eu tentei muito aprender francês, mas pra mim é uma língua muito, assim, difícil. Fora da realidade. Principalmente a gramática. A gramática deles é impossível. Quando eu me deparei com a gramática, as palavras, quando eu tava estudando, era até tranquilo. Você decora ali, aqui, né? Você começa a entrar nessa questão da imersão dentro da língua. Nanana. Mas aí você vai estudar a gramática, a construção de palavras, a construção de frases. É um negócio que eu parava e falava, eu não vou aprender isso nunca. Meu Deus. E aí eu dei uma desistida. E eu tô tentando começar. Tô buscando, assim, materiais pra compor um bom estudo para italiano, porque sempre foi uma língua que eu queria muito aprender. Eu acho uma língua extremamente linda. Eu também acho. Né? Para mim, o italiano é uma língua bonita, romântica, é gostosa, né? De ouvir, poética. É poética, é tudo. O italiano é tudo para mim. E aí, mesmo assim, eu acho que vou me deparar com algumas dificuldades em gramática, mas mesmo assim, tô pensando, tô me estruturando. Vamos devagar. Vamos devagar, vamos com calma. Que legal. Eu acho assim, Vanderlei, a minha melhor maneira de aprender é imergindo. Sim. Eu não vou olhar muito pra gramática, porque se eu olhar muito pra regra, eu vou desistir. Nossa, que negócio chato, que negócio difícil. Qualquer idioma, até no português. Se eu olhar muito pra regra, nossa, que negócio chato. Gramática do português. Esquece. Nossa, horrível. E você, já pensou em aprender algum outro idioma? Italiano também. Italiano? Mas italiano, assim, foi uma coisa de... Acho que uns 2 anos atrás eu tentei começar a estudar. Baixei Duolingo. Também tentei por mim, né? Baixei aquele Duolingo. Fiquei vendo coisa também italianos. Mas aí quando eu ia falar, ia fazer, escrever, entender, você começa a pensar parlando italiano e depois eu começava a emendar inglês ou voltava português. Sim. Então, assim, italiano eu sei algumas palavras, eu entendo, assim, se a pessoa falar devagar assim eu entendo, porque eu comecei realmente a dar uma olhada. Mas aí nossa, tava achando muito difícil. Aí eu começava a pensar em italiano, aí voltava pensando em inglês, aí eu falava, putz, mas isso daqui eu não sei nem italiano, nem inglês, aí pensava em português, e eu falava, cara... Aí eu fui parando assim, aí não voltei atrás, sabe? Sim. Quero um dia aprender, eu acho que da mesma forma que aprendi o inglês, seria a forma de aprender italiano. Então, emergindo, tudo que puder colocar em italiano, série, filme, músicas, então assim... Ia colocar tudo italiano também, começar a aprender, ver, ler livro, não sei o quê. Mas acho que agora não dá pra fazer isso. Nossa, é muito difícil. O idioma que eu fiz na época da faculdade foi o espanhol. Mas é muito difícil a regra gramatical. Falar espanhol, tranquilo, muito molezinha. Porque ele é muito parecido com o português, mas a regra gramatical do espanhol não é fácil. Então, espanhol, pelo que eu já vi assim, E a gente entende, né? Porque é brasileiro entende muito bastante parecido. português, até quem não estudou muito, entende muito, sabe, consegue entender, mas acho que quando a gente consegue falar bastante palavra, mas assim, tem muita palavra que tem um duplo sentido. Então, que você acha que é de um jeito, aí você fala... Cognato. Eu acho que tem muita palavra no espanhol, complicado é isso. Às vezes você tá conversando com uma pessoa nativa, sei lá, da Espanha, México, enfim, algum lugar que fala espanhol. Você às vezes pode errar em algumas palavras que pode trocar totalmente o sentido da palavra. Sim. Então, às vezes eu não me arrisco tanto, sabe? Sim, é verdade. E eu acho o legal o espanhol da Europa. O espanhol, tipo, do argentino, do chileno, do venezuelano. Nossa, parece que eles estão brigando, conversando com a gente. Mas agora o europeu, o verdadeiro espanhol da Europa, nossa, eu acho muito da hora. Tipo, a La Casa de Papel. Não, muito bonito. Agora eu vejo, tipo, uma série venezuelana ou mexicana, eu não curto muito, não.
Eu acho Não, que faz sentido, faz sentido. eles falam muito, sei lá, não sei É explicar. que nem o nosso português e o português de Portugal, né? Sim. São línguas primas, mas elas são muito diferentes ao mesmo tempo. Accent, né? O sotaque. Sotaque. Sim, bastante. Eu concordo com vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui, galera. Qual foi... Se ela, pelo jeito, ela não enfrentou nenhuma dificuldade para aprender o idioma, pelo jeito. Ela não... Oh, I did. Yes. I did. Of course I did. When we are learning something new, it's always difficult because it takes a lot of time, it takes a lot of responsibility, it takes a lot of effort, you know? E não, muitas, a lot of difficulties. Mostly grammarly speaking, but nossa, até para falar com um imigrante, por ser professora bilíngue, eu já tive muitos alunos estrangeiros que só sabiam inglês. Sim. Então, nossa, quando eu tive um par de alunas, elas eram Chineses, né? Mandarim? Elas eram chinesas. Elas falavam, elas eram poliglotas, né? Na Sim. idade delas, 5 anos de idade, começaram a falar português, falavam inglês E mandarim. e mandarim. Nossa, que legal. Só que na minha aula, elas cismaram que elas só iam falar mandarim. Porque elas não queriam aprender inglês. E elas eram muito inteligentes, as duas eram muito inteligentes. E quando elas iam tentar se comunicar comigo, I would always say, like, English, please. Por favor, try, just a little bit, just try. E, nossa, as duas tentavam falar com um sotaque forte, eu ficava meia hora assim. Calma. Please, Can you speak slower, Isso. slowly, please, slow down. E aí, foi uma das minhas dificuldades, porque até então, aprendendo sozinha, eu não tinha contato com estrangeiros, assim, né? Nativos. Quando a gente fala sobre filmes, séries e músicas, a gente tá a tradução ali, é mais de fácil acesso. E mesmo que não tenha tradução, eles falam mais devagar em filmes, Sim. em séries. Então, nossa, pra falar com estrangeiro, pra mim, foi difícil de me acostumar. Eu citei aqui, a gente teve um episódio com uma nigeriana e ela não fala nada de português. Fala, tipo, 5 ou 6 palavrinhas em português. E eu tava muito nervoso. Mesmo eu sendo professor, eu estava muito nervoso. E eu assisti o episódio depois, eu troquei, eu inverti. Eu fui perguntar pra ela qual foi a maior dificuldade dela aprendendo português. E eu perguntei, em vez de falar, what is your... Eu falei, how? E depois eu assisti, eu falei, Você fica com nossa, aquela vergonha, que você fala, garfe, nossa. Será que alguém prestou atenção? Deixa aí nos comentários se você assistiu esse episódio, se você prestou atenção nesse momento que eu cometi essa gafe. Eu tava muito nervoso nesse episódio. Porque ela é uma professora nigeriana e ela não fala português. E ela fala rápido. E tinha uma amiga aqui traduzindo. Mas mesmo assim, o foco mais era conversar com ela. A moça que estava aqui traduzindo, também legal, muito bacana. Mas eu falei assim, eu sempre faço um roteirinho aqui para acompanhar, ter uma noção do que eu vou falar. E mesmo assim, eu estava muito nervoso. E quem assistiu, não sei se percebeu, mas eu estava muito nervoso. Mas é normal, né? Por exemplo, eu passo meu dia em inglês. Sim. Literalmente, eu não posso falar em português com os meus alunos. Sim. Então, mas chega aqui, por exemplo, uma situação diferente, um ambiente diferente, um momento diferente, são outros tipos de troca. Eu fiquei nervosa, eu tava falando, meu Deus do céu, se eu falar alguma coisa errada, eu me enfio aqui no chão e não saio nunca E tá mais. todo mundo bem, não tem câmera, Tem nossa. câmeras, meu Deus. Mas é normal se sentir nervoso. Porque não é nossa língua materna, né? Sim. E você, já passou por alguma dificuldade, algum constrangimento? Várias. Principalmente aprendendo sozinho, porque quando eu comecei a aprender sozinho, foi literalmente sozinho. Não tinha outras pessoas, assim, conviviam comigo que falavam muito bem, assim, ou que eu tinha essa abertura pra ficar treinando, falando. E aí, quando eu comecei, eu relutei um pouquinho de aprender inglês, assim. Quando eu era bem pequeno, tinha as aulas de escola, né, normal. Não prestava muita atenção, era muita gramática, eu achava muito chato. Sim. Era puramente gramática, na verdade, as aulas de escola que eu tinha. Não era um entendimento, não era um... Sabe, tipo, realmente aprender o inglês. Conversar, Vamos só escrever, você tem que escrever assim, tem que escrever assado. Então, assim, quando eu era mais novo, eu não gostava de inglês, não tinha nem vontade de aprender, e enfim. E aí, quando eu fui pro middle school, né, um pouquinho mais velho, lá, fundamental, indo pro ensino médio, que eu comecei a entender, não porque eu queria, mas comecei a entender que era mais importante aprender, né, e foi aí que eu comecei a aprender sozinho. Só que, nesse meio tempo que eu comecei a aprender sozinho, eu fui fazer uma viagem pra fora. Fui pra Califórnia, Las Vegas, enfim. E aí,
Nossa, lá foi só gafe. Uma gafe atrás da outra, assim. Foi eu, meu irmão e meu pai só. Meu pai, ele sabe falar bem também. Ele diz não fluente, mas ele se vira super bem lá fora. Então, Nossa, lá foi só gafe, assim. A primeira vez, acho que na primeira noite a gente foi comer um McDonald's, assim. Você pediu um McDonald's pra atendente, eu já fiquei... Puta, eu olhava na internet assim, como é que eu vou pedir isso. Aí você pedia, a pessoa pedia uma fries, né? Uma batata frita. Aí, middle, large, não sei o quê. Eu falo, que você tá perguntando? Já começa a falar um já monte não de sei. opção. Aí você já começa, Coca zero, Coca normal, média, grande, pequena, combo, sem combo. Aí você, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Eu dava vontade de pegar o celular, é isso aqui, ó. Apontar só. Então lá, então eu comecei a aprender, fui pra lá. E assim, quando eu tive essa experiência lá de ficar frustrado, porque você tentava falar com as pessoas e não conseguia, assim, você ficava, cara, eu não consigo pedir uma água aqui. Sim. Fiquei lá 15 dias, 12 dias e não consegui pedir uma água lá. Então, assim, eu fiquei frustrado. Eu voltei pra cá e falei, cara, é agora que eu tenho que aprender. E aí foi quando eu comecei a fazer um intensivão. Coloquei tudo em inglês e via série, lia livro, escutava música e assim, escutava música com a legenda aqui. Isso é aí não muito entendi, voltava a música e escutava de novo. Filme, igual eu falei antes, só que eu tava falando em inglês. Quando eu comecei a ver filme, assim, não é que eu ia assistir um filme novo em inglês. Tinha algum filme que eu já tinha assistido, já entendia mais ou menos como é que ele era. Então eu reassisti aquele filme várias vezes em inglês, com a legenda em inglês, tudo em inglês, porque assim, eu já sei o que vai acontecer, já entendo, então eu vou tentar entender com o inglês, entendeu? Sim. Então aí voltava, o cara falou, eu li a palavra, mas o cara falou, eu não entendi a forma que ele falou. Aí voltava pra tentar ver como é que ele falou, entendeu? Então, assim, mas acho que as maiores gafas, assim, foram lá fora. Inclusive, a gente passou um tempo também tem um primo nosso que mora lá fora. Ele era criança na época. Hoje ele tem 18 anos. Lá ele tinha, o quê? 12 anos quando a gente foi, enfim. Ele é um pouco mais novo que eu. E eu falando com ele, assim, tentava me virar. E sempre que eu falava... Esse foi o erro que, assim, marcou na minha cabeça porque foi o erro que eu cometi durante vários dias. Quando eu falava sobre ele, eu falava her. Quando eu falava ela, eu falava she. Então, assim, a gente saía, ia fazer as coisas... Ele não me corrigiu uma vez. Isso é bom. Ele não me corrigiu uma vez. E eu falando. No último dia, eu fui falar alguma coisa da irmã dele que tava lá. Eu falei assim, ri, não sei o quê. Não lembro o que eu falei. Aí ele falou, cara, você tá falando a viagem inteira, falando os homens de mulheres e as mulheres de homens. Aí foi E assim, ele deixou a gafe ir, sabe? E aí no último dia ele falou isso. Aí, a única coisa que eu não errei nunca mais foi isso. Mas assim, né? aí voltei de lá, assim, aí que eu comecei a botar mais foco nisso e foi, né? No resumo, ele entrou na água sem colete salva-vidas, jogou no mar mesmo. Foi. Mas isso é bom, porque é um tipo de imersão diferente, é uma experiência diferente, é algo que você vai levar pra sempre. Nunca mais eu vou esquecer isso. Como pedir uma água, hoje eu tenho certeza que você não vai gaguejar. Hoje você pede uma água tranquila, ou pede com gás, sem gás, uma batata frita você vai pedir do jeito que você quer, com cheddar, sem cheddar. Fica mais fácil, porque você se envolveu, teve sua experiência. Você também já teve alguma, assim? Olha, gafe, eu acho que eu não consigo lembrar muito bem de nenhuma, né? Porque, como falei, eu sou professora, então eu sou professora, sou pedagoga, sou professora de educação infantil. Então, no ambiente educador, no ambiente de escola, a gente não se envergonha muito por cometer erros, porque esse é o principal ponto. Não tenha medo de cometer erros, né? Sempre que você tá aprendendo alguma coisa nova, errar é natural, todo mundo errar é humano. Então não tenha medo. Então se a gente falava alguma coisa errada, ou com, né, uma pronúncia diferente, vinha sempre alguém, ou um coordenador, ou uma outra professora. Calma. Aí, Isso. tipo, bem baixinho no seu ouvido, só pra você escutar, pra você não se sentir envergonhado. Sim. Então, pra mim, eu acho que isso foi um ponto muito chave, porque nunca foi algo, tipo, nossa, que vergonha. Mas eu já tive muitos momentos engraçados com o inglês, né? Muito vindo dos meus alunos, e pra mim é engraçado, porque é o meu mundo, né? Como eu falei, eu sou professora de educação infantil, então eu pego muito aquela parte da alfabetização, quando os alunos estão começando a escrever. E aí eu tive um aluno que ele tava escrevendo o nome do joguinho dele, e a atividade era sobre desenhar o jogo favorito. E pra praticar eu sempre falo, guys, escreve, né? Let's write it, nanana. E ele escreveu Stumble Gaze.
E ele ficou o Stumble Guys, o Stumble Guys, o Stumble Guys, porque o A e o dentro do inglês são os mesmos sons. Ali, naquele momento, eu achei muito engraçado. Mas assim, pra um público normal, eu sei que não é nada engraçado, porque é um negócio muito nichado, sabe? Sim. Mas gafe mesmo, not really, mas pra momentos que eu achei engraçadinhos dos meus alunos, eu tive vários já. Eles são muito fofinhos. Eu acho isso muito bacana. A estratégia que o João falou, que eu falo isso bastante para os alunos. Falei, se você for escutar uma música, leia ela primeiro, bastante. Primeiro, se você vai escutar uma música que você gosta, já começa por aí. Você já escutou ela várias vezes. E, mas eu escuto música desde criancinha, mano. Meus pais também escutavam Michael Jackson desde criança e nem por isso ele não sabe falar inglês. Então, pesquisa a letra na internet, lê bastante, tenta acompanhar o cantor, volta, errou, tenta entender o porquê que ele tá falando, as conexões das palavras. Exato. Se você for ver um filme também, busca olhar a legenda, volta e volta novamente, assiste, não precisa assistir o filme todo, assiste 10 minutos, não conseguiu, assiste 2, volta e volta a cena, porque o filme também tem muita explosão. Você vai assistir um filme da Marvel, o Vingador já chega arrebentando, tacando bomba e tampa a voz dos atores. E isso atrapalha para quem tá iniciando. Agora eu vou perguntar para ela, galera, que dica, a gente já falou, dica de música, dica de filme, de série, voltar a ler e tal. Eu vou perguntar para ela qual dica que ela daria, mas eu vou perguntar em inglês. What the tip would you give? I think, like, for me, one thing that it helped me a lot was to learn something new in another language. So when we're talking about bilingualism in every single language, we can always use something we call CLIU. It's basically when we use content and language through learning something. So I am going to learn about whales. I'm going to learn everything about whales, but in another language. I'm not going to try to use Portuguese as to help me, I'm not gonna try. Because when we associate a word to an object, to a concept or something like that, we will never forget it. So we use a lot of image, we use a lot of videos, so that is going to be stuck in your mind and you're not going to forget it. And you're not going to try to use Portuguese as a way out because you're not going to learn that thing in Portuguese. Mm-hmm. So you need to only learn that thing in another language. Like changing your the languages in your everyday life, like on your cell phone, on the TV, on the music, it's very good. Like, it's awesome, it's great. But it's, at the same time, something you will always be using Portuguese as a way out, And that is mostly for when you're a little bit up ahead with your English and you're trying to jump from the basic part to the proficiency part. Try to learn something very new in English. Like, for example, I'm a pedagogue. So I'm learning about rede media. It's a tendency. I'm not trying to learn it in Portuguese. I'm trying to learn it in English because my world revolves around English. So I have to be able to debate it in English with my coworkers, in my interviews for another job, or in my study group. So I have to be able to learn it and I have to be able to discuss it. And it happens very often, that we forget a word in Portuguese to use it in English, or forget an English word to use the one in Portuguese. So that would be like a very good tip is try to not use Portuguese at all when you are in an advanced stage. For early learners, when you're starting to learn English, the movies work super duper great. Music, it's super duper great. And it sounds ridiculous, but kids' books, kids' songs, they use everyday languages, they use everyday vocabulary, and it will help you to learn it because it will be stuck in your mind. A big example is like The Wheels on the Bus. It's a nursery rhyme. Everybody knows it. It exists in both languages. It's easy to learn because it's catchy.
You know, it's like gum on your mind. So it would be, the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. In that single sentence, you learned a lot of vocabulary, and you need vocabulary to learn English. If you don't have vocabulary, you will always be with those spots, those blanks in your sentences, you know? I think that's my greatest tip. That's what I do with my students. I try to input a lot of vocabulary on them because they are kids and they don't know vocabulary, so they need to expand that vocabulary more. And even when I was teaching adults, that's the main tip I would give. Go watch movies and don't try to use, when you're starting it, you should use Portuguese as a way out to understand it better. But when you have a little bit more vocabulary, like, dive into English and don't look back, because it will help you a lot. Isso que ela falou também do Kids Book, que eu falei que comecei a ler inglês também quando tava fazendo essa imersão. Eu comecei a ler, não era bem de criança, mas era, sei lá, criança de 8 a 12 anos, não sei. Mas tinha muita imagem nos livros, mas era tudo em inglês, assim. E aí fui, né, mudando os livros ao tempo. E aí eu lembro que o último livro que eu li, aí foi um livro realmente de... Não. Foi um livro realmente de... Puta, tinha quase 200 páginas do livro, que era tipo um livro mesmo de detetive, não sei o quê. Então eu comecei também como se fosse um Kids, não era totalmente Kids, assim, só imagem, uma ou outra palavra em inglês. Mas era um livro que tinha bastante imagem, e a maioria das palavras também era em inglês e tal. Então essa também foi uma das formas que eu usei, assim, além dos movies e songs, né? Foi isso. Ah, e aproveitando também, falando das músicas, eu peguei, quando eu comecei a estudar as músicas, o que eu fiz, tá? Eu esqueci de falar isso. Eu peguei um artista que eu... Não era o artista que eu mais gostava, mas era um artista que as músicas eram fáceis de entender e eu gostava. No caso foi o Bruno Mars. Então, assim, todas as músicas do Bruno Mars daquela época, por exemplo, ele lançou um álbum, sei lá, 2, 3 anos atrás. O novo álbum eu não sei nem uma ou duas músicas. Mas do álbum que ele tinha na época que eu tava estudando esse inglês, era literalmente, eu começava da primeira música do álbum e até a última em inglês, aí voltava, aí eu ouvia de novo. Aí teve uma hora que, tipo assim, eu pegava, em vez de ouvir, eu mesmo cantava na minha cabeça, assim, só, lendo junto, né? E voltava, e depois eu ia sem ler, só ouvindo. Então, assim, eu peguei as músicas dele daquela época, eu não consigo nem ouvir mais hoje. Tanto que eu ouvi. Mas, assim, porque ele fala... eu encontrei nele a forma... Porque eu acho que ele fala muito fácil as palavras, ele fala muito pausadamente nas músicas. Ele fala... Porque, assim, muita música que você vai ouvir hoje em dia, o cara... Ou ele faz, encurta, abrevia, né? Muitas palavras. Ou o cara fala muito rápido. Ele, nesse álbum antigo dele, acho que é o álbum que tem aquela música... As famosas... It Will Rain, Grenade. Isso. Eu não acompanho o Bruno Mars, desculpa, pessoal. Pop, né? É umas músicas antigas, assim, de romance, a maioria, inclusive. Nem coisa que eu gosto. Mas... Assim, então, ele fala... O Bruno Mars em si, né? Não sei se tem outros artistas. Pelo menos as músicas dele daquela época, o cara falava, assim, a palavra inteira, ele não abreviava, ele falava pausadamente até nas músicas. Então, assim, foi um cara muito fácil de aprender, assim, entendeu? As músicas dele aumentou bastante o vocabulário, assim, sabe? Que bacana. Você é cercada pelo idioma, mas eu achei bem bacana isso. Você se dedicou o seu tempo, falou assim, eu quero aprender. Não olhou para a barreira, ele olhou as estratégias que ele tinha para utilizar e utilizou, galera. Por exemplo, nos livros que ele tinha bastante imagem, ele foi progredindo. O chato que eu via também na minha época do ensino médio, igual ele disse, era muita regra gramatical. Que negócio chato. Hoje, quando eu faço com os meus alunos, tem regra gramatical, porque a gente não pode fugir dela, mas a gente vai mais na prática. Uma prática no aeroporto, uma prática para fazer uma reserva de hotel, uma prática de como fazer um pedido em um restaurante. Prática, porque foi coisas que eles vão utilizar mais no dia a dia. Como fazer deveres de casa, tipo lavar louça, limpar a casa, escovar os dentes, tomar banho. Coisas que vão utilizar, mas agora quando muita regra, um dos desafios dos alunos quando ele sai da escola, fala assim, ó, o que você aprendeu na escola? O verbo to be. O que você aprendeu? O verbo to be. Você só aprende verbo to be. E quando sai do ensino médio, você sabe o que é o verbo to be? Não. Aí não sabe o que é o verbo to be, não sabe como é que fala, não sabe entender, aí não sabe nada. Fez nada. Porque eu acho que é muita regra, e não traz ele pra vivência. Eu acho que o
aluno tem que aprender a vez com leveza, já começa por aí, e prática. Você tem que praticar. The main tip, it's practice. Porque quando a gente fala de educação, né, a gente vê dentro das aulas, pelo menos da nossa época. Hoje em dia as aulas estão um pouco mais leves, mas pelo menos da minha época, da época dele, da sua época, era mais, senta aqui, vamos ler esse texto e você tem que aprender. Hoje em dia é muito mais por imersão, tanto que tem muitas escolas de idiomas mesmo, fazendo muito nome, como, por exemplo, a Red Balloon. Eles fazem um negócio totalmente por imersão. Então, as crianças, elas entram naquele mundo. E aí também tem escolas com programas bilíngues, escolas bilíngues, que vão trazer pra criança a vida dela rodeada no inglês. Porque se você pensa, né, pra uma pessoa que... um adulto aprendendo, não uma criança. Porque a criança, ela tem a oportunidade de estar numa escola bilíngue. Um adulto aprendendo, ele não consegue mudar o universo inteiro dele, né? Você tem que mudar de trabalho, você tem que mudar de profissão, você tem que mudar de muitas coisas. Então, o máximo que você poder consumir daquilo, culturalmente falando, vocabulário... Mudar o celular. Você mudar pequenos detalhes no seu dia a dia vão fazer, assim, completa e total diferença. E sempre, o mais importante... praticar. Seja falando sozinho, falando com um amigo, falando com a parede, pensando em inglês. Pra mim, acho que foi o que mais... eu gosto de falar, né? À toa que eu virei professora. Então, o que mais fez uma base concreta pra mim foi exatamente isso. Eu falava sozinha o tempo todo. Eu vou ler um livro. Sei lá, Percy Jackson, que era um livro que eu gostava muito. Vou ler em português? Não, eu vou ler em inglês. Agora eu tô me desafiando a ler Little Women, que é um livro antigo, é uma gramática pesada. Lembrei de um livro agora também. Que assim, é um livro mais difícil, é um livro que vai trazer um vocabulário que eu não tô tão acostumada. Mas é exatamente isso, é a questão de você se desorganizar do que você sabe, pra você conseguir se reorganizar e aprender muito mais, sabe? E essa é, assim, prática. O inglês é literalmente prática. Qual livro você indicaria? Depende pra qual faixa. Vamos lá, para alguém que já estuda inglês há uns 6 meses, já sabe se apresentar, já sabe se virar, tipo, perguntar as horas, sabe. Adventure books, like, leituras fáceis, Sim. que trazem essa certa carga de desafio, que não são tão pesadas. Porque também uma leitura pesada, primeiro que você tem que gostar muito de ler. Sim. Né? Pra ter uma leitura pesada. Quem não gosta de ler em português não vai gostar de ler em inglês. Meu Deus do céu. Então, trazer uma carga leve é muito importante. É uma chavinha que vira, sabe? Com imagens, né? Com imagens. E às vezes nem imagens, mas livros caricatos. Então... Tipo Turma da Mônica, assim. Turma da Mônica é muito legal pra young learners, pra early learners. Mas eu digo também pra, tipo, um Percy Jackson da vida. Tem agora uma série que estourou, aquela The Summer I Turned Pretty. Tem livros sobre aquela série. Tem Harry Potter, que vai trazer contexto, vai trazer linguagem. Tem filme, então você consegue ler aquilo e relembrar do filme e falar, puta, eu sei do que tá falando aqui, eu sei do que tá acontecendo, eu consigo fazer esse link, essa conexão. Então... essas leituras é bobo, mas infanto-juvenil e juvenil, assim, infantil, são leituras que viram pontos chaves em pessoas que estão querendo aprender. Porque ela vai te trazer um vocabulário muito claro. Ela não vai te trazer tanto contexto cultural. Porque o inglês, ele tem muito contexto cultural. Assim como no português a gente fala... não sei agora, em contexto cultural. O tempo voa. O tempo voa. Eles não têm essa expressão lá. Eles têm outras expressões que levam você a querer aprender muito mais da língua. Leva você a ter que realmente estar imerso naquela cultura, naquele conteúdo pra você entender o que tá falando. Então, trazer essas culturas leves. Dr. Seuss é simplesmente incrível. Porque ele traz rimas, ele é engraçadinho. Turma da Mônica é muito legal. Então, mangá, gibi... são livros que vão te trazer conteúdo, vocabulário, tipo, trazendo a parte do vocabulário, gramática, nananã, e ao mesmo tempo vai grudar na sua cabeça. Legal. Um que eu indicaria, galera, é o Pequeno Príncipe. Eu amo o Pequeno Príncipe, é simplesmente a minha história favorita da vida. Eu tenho, acho que 5 ou 6 versões diferentes do Pequeno Príncipe. Sério? De outros... Não de outros, mas tem o Pequeno Príncipe preto, tem o Pequeno Príncipe original. Sim. Aí tem um em aquarela, tem um em gibi, tem um que você colore o livro conforme a história tá sendo escrita. Sim. Nossa, tem um monte de versão. É um livro que eu gosto muito. E tem uma versão que era da minha mãe, quando ela tinha a minha idade, que ela comprou. Inglês. Em português, mas aí depois, eventualmente, eu fui comprando em inglês. Que legal. Mas é um livro que é muito gostoso, Sim. É uma leitura muito fácil, é uma leitura infantil, que vai te trazer vocabulário, conteúdo, aprendizado.
É um livro incrível, incrível. Legal. O João, ele teve a oportunidade de viajar e praticar fora, né? Ele já passou alguns desafios. Agora eu vou perguntar para ela se ela já viajou, já teve essa oportunidade de colocar na prática o que ela sabe. Have you ever traveled? I've never traveled abroad, but as I said, I'm a teacher. And when we are in a bilingual school, we have a lot of different teachers and a lot of different students. I had Chinese students, I had Nigerian students, I had a good friend of mine. She's called Sarah, and she's Lebanese. Nossa. She learned Portuguese with me as much as I learned English with her. Because she wouldn't speak a single word of Portuguese when she started teaching in the school I used to work. And I had to communicate with her. I didn't have an option. So learning with her in different words and different context, different vocabulary was this amazing experience because it helped me understand more because she had this big accent, and sometimes she would speak and I would be like, Sarah, for the love of God, please speak slower. I don't understand a single word you're saying because you sound too Arabic. So English, please. And every time that I would speak to her something like with a Brazilian accent, she would say, English, please. You sound too Brazilian. And that was a nice little thing, you know. I've never traveled abroad, but I think that those moments at school when working helped me a lot to learn more. Que legal. E acrescentando então no que ela falou, eu tava olhando aqui agora só pra ver se existia ainda, né? Pra quem não consegue, nunca foi viajar pra fora, ou agora não é o momento, enfim, e quer falar com uma pessoa nativa, quer colocar o inglês em prática, não só em aula, não só, assim, um papo com alguém que você conhece, que você já sabe que se você errar não vai ter problema, pra você se colocar num desafio de falar com pessoas diferentes, falar talvez com alguns nativos. O que eu descobri na época que eu tava me imergindo, né, no inglês? Tem um aplicativo chamado Meetup, né, na verdade. É esse aqui, ó. Não sei se já ouviu falar. Não, nunca tinha ouvido falar. Já vou colocar nos comentários. Ah, é bem legal. Meetup. O que acontece? O que é esse aplicativo? Meetup é um encontro, né? Em inglês, Sim. Meet, up, encontro, reunião, enfim. E o que tem? Esse é um aplicativo que ele junta vários grupos de assuntos diversos. Então, assim, você entra no aplicativo, mas você é uma pessoa que você quer aprender sobre um jogo, sei lá, exemplo, Call of Duty. Quero falar só com pessoas Call of Duty. Então, ele vai te jogar num grupo, numa sala só de pessoas que vão falar sobre Call of Duty. E aí, entrando no inglês, tinha lá um grupo só de inglês. E não são encontros online. São encontros... Naquela época, quando eu fiz isso, foi antes da pandemia. Não sei como tá hoje. Não tenho nem aplicativo baixado. Mas não sei se hoje em dia os encontros têm presencial e online. Mas quando eu participava desses encontros, era só presencial. E o que ele fazia? Então, juntava uma galera que queria não só aprender, mas conversar em inglês. Pessoas nativas de fora. Então, já conheci pessoa da Índia nesses encontros, já conheci pessoa dos Estados Unidos, já conheci pessoa do Reino Unido. Então, ele falava assim, ó, vai ter um encontro sábado, 4 horas da tarde. Normalmente era perto da Paulista, mais perto do centro, assim. No shopping tal. Tinha alguns encontros que eram naquele negócio que tem... É tipo uma biblioteca aberta. Enfim, que é lá perto do centro também. Então, ele marcava os encontros no horário tal, data tal, o pessoal se reunia lá. E é assim, não é que você chegava e falava, oi, tudo bem? Você já chegava, hi, how are you? What's your name? Não sei o que, pra lá. Então, assim, ir lá ia encontrar tanto brasileiros que queriam só praticar o inglês, queriam conversar inglês, tanto brasileiros. Quando eu conheci esse pessoal, eram brasileiros que tinham esses amigos de fora, e os amigos queriam ir num lugar que eles se sentissem mais à vontade. Então levavam essas pessoas pra lá pra falar inglês. E aí você acabava trocando ideias sobre assuntos totalmente diversos, assuntos que você pode não conhecer tão a fundo, não saber tantas palavras, mas sempre vai ter. De novo, a maioria das pessoas são brasileiras, então às vezes você tá lá falando inglês, pô, cara, não lembro como é que fala tal palavra, como é que é? O cara vai lá, te ajuda,
entendeu? Legal, Então, assim, hein? esse meetup é muito bom pra esse tipo de coisa. Teve um encontro que foi num hostel, dentro desse hostel tinha um bar. Então, são lugares descontraídos, assim. Então, nesse bar, por exemplo, pô, você tá lá, você começa a conversar. Nesse bar que eu encontrei o cara do Reino Unido e o indiano. Pô, comecei a conversar com um cara, eu não sabia nem que ele era de fora. Eu vi que ele falava super bem, assim, lógico, né? Mas trocando ideia ali com ele, e aí a gente tomou uma cerveja, tava comendo um salgadinho, não sei o quê. Foi aí que do nada, no meio da conversa, falou, pô, sou do Reino Unido, não sei o quê. Eu falei, pô, tá explicado. Mas assim, foi trocando ideia com ele sem saber, achando que ele era um outro brasileiro que só falava super bem, entendeu? Então, assim, é legal que você conhece pessoas de diversos lugares, fala sobre assuntos diversos. E é um local, assim, super descontraído, entendeu? Então não é um local que você fica nervoso. É um local que todo mundo se ajuda. Então, assim, não sei como tá de novo hoje em dia. Mas naquela época era assim, o aplicativo ainda existe, então creio que existe esses encontros ainda. Teve um encontro que eu lembro que foi em padaria, assim, fui em vários. E tudo, de novo, é o que a gente tem falado o episódio inteiro aqui, é imersão, entendeu? É, Isso é muito uma bom. boa dica é tentar entender pelo contexto, né? Porque às vezes Sim. você não entende uma palavra, você não precisa ficar fixado naquela palavra. Tenta entender pela frase. Isso. Né? Então, a pessoa tá falando of a big mountain. Você não precisa entender que a mountain is full with snow. Você entendeu que tem uma montanha e você entendeu neve. Então, você sabe que tem neve. Uhum. Sabe? Você não precisa saber se ela tá cheia, se tem pouco, se tem muito, se tem baixo. Mas, Não. Então, tentar entender pelo contexto, eu acho que é Ajuda muito. muito bom ali, sabe? É um negócio que ajuda. E o legal é que você teve experiência com alunos da China, E foi aluno da China do libanês, né? é uma amiga minha libanesa, mas eu tive alunos nigerianos Início da Nigéria. e eu tive alunos árabes. Os árabes falavam mais Arabic, né? Eles Uhum. falavam línguas originárias, mas não tanto inglês, então eles tiveram que aprender o inglês. E pra eles era difícil até pegar o sotaque, Sim. tanto português quanto inglês, porque eles não falavam nenhum dos dois, né? Então, Isso, eles aqui, porque há Eles uma aqui. troca. Você tá Sim. passando inglês, tá? Aulas de inglês. E eles também estão aprendendo português Uhum. com a gente. E ali, por exemplo, se tem dois amigos, chineses conversando lá, dois alunos chineses. Eles fazem uma piada e só talvez... eles entendem. E talvez você fale assim, eu tenho certeza que é uma piada, isso aí eu não entendi, mas pelo contexto já dá a identificar assim, que é pela uma linguagem piada. corporal Sim. e tudo mais. É bem desafiador, né? Eu confesso. Na época, eu tinha acabado de me graduar, eu falei, meu Deus do céu, onde eu amarrei o meu burrinho? Mas deu tudo certo, os alunos, nossa, evoluíram muito. E é muito gratificante a gente ver, enquanto professor, né? A gente olha o quanto os seus alunos estão evoluindo, o quanto eles estão aprendendo e crescendo. Vira uma coisa que você fala, ai, que orgulho. Eu fico feliz também quando eu vejo que eles entenderam. Tem uma aluna minha que ela já até participou de um episódio que ela falou assim, eu fui pesquisar uma música no Spotify e eu não sabia o nome, mas você falando alguma frase da música, o Spotify traz a música pra você. Aí ela falou assim, eu lembrei de um trecho da música, eu coloquei lá e trouxe a música que eu queria. Eu falei, é muito feliz isso daí. A pessoa, em alguns detalhes, ela consegue ver a evolução Evoluir, dela. é. Isso, é bem É bacana. muito legal. Teve uma moça também que participou do 5º episódio, ela morou fora. E ela foi pra lá e sentiu as dificuldades dela, mas ela ficou feliz que em um momento ela precisou conversar com a moça do banco por telefone. E conversando, e falando da dificuldade que ela tinha e tal, com a conta dela. E conversando, aí um momento ela falou, wait, a moça do banco do outro lado, o que foi? Eu tô conversando e estou brigando com você em inglês. Tipo assim... Tô conseguindo até brigar, então eu venci. Então, esse é o pensamento que ela teve. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse nível. Olha, eu tô discutindo, falando de um problema que eu tive, tentando resolver o problema que eu tive, em um outro idioma que eu não dominava, e hoje ela domina. Eu falei assim, então, virou a chavinha dela. Então, Vira. é coisas assim que ver a nossa evolução é muito bom. Eu fico feliz quando muito eu... gostoso. Você Bem quer dizer legal. fala aí, alguma dificuldade? Não, dificuldade ele já falou. dificuldade já tive, já falei, já várias. Você já foi pra Califórnia, você ainda não visitou nenhum. Que país você desejaria? Fala assim, eu nunca fui, mas eu sonho em ir. Bunch of countries. United Kingdom, like it's a beautiful country that I dream about it. Itália, for sure. Acho que esses são o meu top 2, assim, sabe? Mas, no geral, eu faria muito um Eurosummer. Tipo assim, passar um mochilão pela Europa, sabe? Sim. Conhecer um pouquinho de cada país. Porque, além de muito fascinada
por linguística, eu sou muito fascinada por história. Então, ele até brinca que eu sou meio nerdola, né? Que eu sou meio nerd. Porque eu adoro ver documentário, eu adoro ficar vendo a escavação da Cleópatra. Eu tô lá. Que interessante. Então, eu acho que países com contexto histórico me atraem muito. Egito, então. Nossa, eu amo, eu sou muito apaixonada. Então, tanto que minha matéria favorita na época da escola era história, né? Eu adorava a história. E acho que todos esses países que trazem essa carga histórica, que tem todo esse... Você pode visitar e falar, nossa, aqui, uma pessoa de, sei lá, 1.200 anos de Cristo pisou aqui também, muito mágico, quero ir. Então, acho que países que têm esse contexto histórico me atraem muito. Mas, se fosse pra escolher, assim, 2, o Reino Unido é um lugar que eu acho muito bonito, né? E Itália. Não, pra mim, Itália, acho... pra quem gosta de história, é muito bom. É Os lindo, Coliseu é lindo, romano. é lindo. É tudo muito bem construído, a arquitetura maravilhosa. Assim, ai, não tem nem palavras. Mas e você, já foi pra fora? Ainda não. Você iria pra qual país? De cara, assim, Top 3. Vai, o Canadá seria o meu primeiro. Canadá é super top. O outro eu iria, né, os Estados Unidos. E eu acho que o Reino Unido também. Muito top. E também o número 4 seria a Itália. Seriam esses 4 países que, de cara, o primeiro seria o Canadá, depois os Estados Unidos, Reino Unido e Itália. E é engraçado, porque você falou os 2 primeiros que só falam inglês. Sim. Só que é um inglês totalmente Não tem nada, diferente. nem parece que os dois falam inglês. Canadá tem um puta acento diferente, assim, do que eu já ouvi de pessoas de lá, Sim. né? Acento diferente, como tem uma parte do Canadá que fala francês também, então tem um acento Verdade, diferente. tem isso. Muito diferente. Estados Unidos, tem lugar que você vai falar com o pessoal que eles vão falar de uma forma. Você vai, sei lá, pro Texas. Isso Howdy. aí. Nossa, você não entende nada. Não. Aquelas moças, nossa, elas falam muito rápido. O pessoal do Texas, assim, mais Parece cowboyzão. outro país, né? Isso. Eu já tenho... Acho que é o único inglês, assim, que... Puta, eu pego... Se o cara fala uma frase com, sei lá, chutando difícil. 20 palavras, eu pego uma assim e falo, com essa uma aqui eu tento entender pro Tenta contexto. desenrolar. É isso mesmo. Porque Texas é muito... Então, assim, os Estados Unidos eu acho legal porque, pô, é muito grande. Tem muitos acentos diferentes, muitas formas de Verdade. falar diferente. Estados Unidos é legal, Nossa, acho assim. que pra mim o mais difícil de sotaque é indiano. Tem um TikToker que eu sigo, ele é indiano. E ele conta sobre os encontros que ele tem com pessoas, nananã. Vamos ver Ele... se a gente conhece esse cara. Como é o nome dele? Nossa, eu não sei o nome dele de cor. Eu só sigo ele e sempre aparece alguma coisa. E ele tem um sotaque pesado, né? As primeiras vezes que eu assisti ele, eu assisti acho que 10 vezes o mesmo vídeo que eu falei, mano, não é possível que eu não tô entendendo o que esse cara tá falando. Aí o TikTok tem até legenda, nananã. Eu falei, vou ligar a legenda. Aí a legenda apareceu em inglês, eu falei, tá, entendi melhor. E eu fiquei ali, ó, muito tempo. Hoje eu já consigo entender ele melhor. Pouco mais, né? Mas às vezes tem uma palavra ou outra que ele fala, quando ele pesa um pouco mais o sotaque, que eu falo, é impossível. Eu nunca vou conseguir entender. Isso é verdade. Eu já vi uma vez como é que fala? Um leilão de bois, meu. O cara- Nossa, não dá. esquece. Ele fazendo um leilão de bois, eu fiquei assustado. Não dá. E olha que eu sou imerso no idioma. Eu vi uma vez, também esses leilão de boi aí já apareceu pra mim uma vez em inglês. Mas acho que nenhuma palavra eu entendi. Nossa, é muito difícil. E tem aí eu entrei na página que apareceu isso pra mim, eu falei, cara, deixa eu ver isso aqui direito. E um dos vídeos que apareceu lá foi de uma criancinha aprendendo a falar como leiloeiro Meu de Deus. bois. Então, assim, era o cara falando pra ele e a criancinha, quando falava, dava pra entender porque ela falava um pouquinho mais devagar. Mas aí depois você passava uns vídeos pra frente assim, a criança fazendo o leilão lá. Aí você já não entendia mais nada. Falei, puta, meu, que negócio diferente. Meu. E falando no indiano também, eu trabalhei 3 anos e pouco também com auditoria externa. E a maioria não, todos os clientes que eu tive eram internacionais, né? Então, assim, a gente recebia muito documento de lá de fora, falava com muita gente lá de fora, até pessoas da própria empresa que eu trabalhava para entender alguns documentos de lá, e às vezes com o próprio cliente lá fora, né? E do indiano é engraçado, porque uma parte do TI ficava lá fora também. Então, às vezes, dava uns paus em documento que o pessoal enviava, ou às vezes até no computador. O computador, na verdade, era mais o TI daqui, né? Mas, às vezes, dava uns pau em alguns documentos, algumas coisas, tinha uns programas específicos, assim, que dava pau que você tinha que ligar pro pessoal do TI lá de fora. Nossa, indiano, assim... mas, assim, no começo eu tive muita dificuldade com o indiano. Mas depois você começa a entender que o sotaque deles é muito acentuado no final. Então, se você entende o começo da palavra, você já consegue saber o que mais ou menos ele tá falando, entendeu? Então, eu peguei isso também de indiano.
entendi mais como é que eles falam. Então, assim, quando você tem, além de imersão no inglês, quando você tem imersão com mais um sotaque, você consegue entender mais como aquele sotaque, né? Você Como ele entende tá mais o aplicando, sotaque, como ele entendi. tá aplicando. Então, isso também foi bom, porque se amplia mais, né, o seu inglês, querendo ou Isso é não. bacana, muito interessante. E a gente também estava falando, né, dos sotaques, por exemplo, o inglês da rainha, eu ia falar do país da rainha, né? O inglês britânico com o inglês dos Estados Unidos. Nossa, como é diferente. Nossa, muito o meu diferente. coordenador, menino, ele aprendeu provavelmente. Australiano pra mim também é um inglês meio difícil. Que eles têm umas coisas que eu falo, meu, por quê? Mas enfim, o meu coordenador, ele aprendeu inglês britânico. Então você vai conversar com ele, parece que você tá falando com a rainha. Porque ele tem um sotaque muito pesado. Eu falo, mano, Renato, como que você tá? Como? Onde você chegou a esse patamar? Óbvio que ele passou a vida inteira nisso, né? Sim, Mas ele começa a falar, às vezes, quando ele começa a falar muito rápido, eu falo, pera, calma. meu sotaque não é tão bom assim pra britânico. Dá uma. Porque muito do conteúdo que, pelo menos eu consumo, é norte-americano. Eu também. Né? Então, querendo ou não, é onde tem mais conteúdo, é norte-americano. Hollywood, né, meu? Hollywood, não tem como. É filme, é série, é música, é tudo. Apesar de gostar muito, por exemplo, tem uma série que é um guilty pleasure, eu amo muito, é Doctor Who. É uma série que é, basicamente, aí por isso que ele me chama de nerd, porque é um alienígena e ele tem uma máquina de tempo e espaço. E aí... Nunca ouvi falar. É muito boa essa série. Ela existe de 1960, ela é muito antiga. E ela vem de lá até hoje, então tem 1 milhão de temporadas. E eu aprendi muito inglês com eles, porque é uma série que não tem a tradução dela, é muito difícil achar os episódios traduzidos, é muito difícil achar os episódios traduzidos, então é mais difícil ainda. E eu demorei muito pra pegar o sotaque deles, porque é um sotaque muito britânico, é muito pesado. Então quando eu comecei, eu falava, meu, eu não sei inglês, eu sou burra. E não é E isso. não é isso, né? São palavras diferentes, Sim. palavras que é a mesma palavra com diferentes significados. Então, eu acho que o sotaque é uma das coisas que mais dificulta, assim, sabe? Você conseguir assimilar certas coisas. Porque, querendo ou não, muda um pouco da entonação da palavra. Sim. Eu vou falar também, galerinha. Ela falou algo que é bem legal da gente frisar. Não vá traduzir apenas. Eu aprendi apenas a palavra like. A palavra like, gostar. Nossa, gostar. Aí daqui a pouco o camarada, you like your mother. Nossa, ele gosta da sua mãe. Não, ele tá falando, você é igual à sua mãe. Então, a palavra, um exemplo da palavra like, ela pode ter outro significado dependendo do contexto. Sim. Então, olha sempre o contexto. Não isole apenas uma palavra. Eu aprendi que essa palavra significa isso e é só isso, guardei no meu coração e nunca mais vou querer. Não, você tem que entender a forma que a palavra está sendo aplicada, o contexto, tudo isso ajuda. Como você poderia deixar uma... A gente já está chegando quase no final, passou muito rápido. Qual palavra de inspiração você deixaria para o público que quer iniciar no inglês, um incentivo? Que palavra inspiradora você deixaria em português e inglês, por favor? Don't give up. Acho que não seria nenhuma palavra, seria mais uma frase, mas é tanto em português quanto em inglês, não tenha vergonha, don't be ashamed. Never be ashamed of what you know. Nunca sinta vergonha do que você sabe, porque é com o que você sabe que você vai conquistar outras coisas. Então, seja pra você falar em público, seja pra você falar sozinha, seja pra falar com outra pessoa, don't be ashamed, porque everybody makes mistakes. Eita, muito bom. E você gostaria de também deixar uma palavra de incentivo? Eu em acho português e que inglês? igual a Nike, just do it. Apenas faça. Apenas faça. Vai, Porque faz, se assim, joga. cara, hoje em dia, inglês vai virar uma linguagem universal, querendo ou não, né? Já é, não é? Já Tem que aceitar, só aceita. Já é muita coisa, até música que a gente ouve brasileira tem palavra que às vezes os caras colocam em inglês. Isso. Então assim, just do it, like, só vai. Cara, você vai ter que aprender uma hora isso. Se você não aprender, você vai ficar pra trás, seja setor de trabalho, seja em outras áreas. Cara, aprenda inglês. Muito importante. É muito importante pra tudo, né? Concordo, é verdade. Isso, a gente fala assim, não, é porque eles trabalham, ou porque eles gostam, ou porque eles aprenderam, não. É muito importante pra vida, pro dia a dia. Quem tem inglês está na frente. Quem tem inglês se destaca. Tem. E então,
esse foi o nosso episódio de hoje com a participação do João. Agradeço por terem vindo. A participação também da Bia, também agradeço por ter comparecido. E você acompanha a gente aí nas redes sociais, como eu disse, o nosso canal no YouTube é Teacher Vanderlei Araújo, Vade English, e também no Instagram Teacher Vanderlei Araújo, no Spotify Teacher Vanderlei Araújo, não, no Spotify é Vade English, tá bom? Comenta aí, hashtag Vade English, se você quiser deixar sua rede social. Ai, minha rede social é fechada, é mais amigos e família. Então mas tá bom. Obrigada pela oportunidade, é muito Tá legal bom. estar aqui. Foi muito Você quer gostoso. deixar a sua? Só agradecer pelo convite também. Sim. Meu Instagram também é fechado, mas é Venegas_João. Tá ótimo. Muito obrigado, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Vade English. Aí.